Olá pessoal, eu sou João Vitor Frobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco a respeito de padrões de repetição. Então, por vezes acontece na nossa vida de coisas se repetirem. Você se envolver em situações que seriam teoricamente diferentes, mas elas acabarem levando para um resultado parecido. Por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo, primeiramente, o caso de uma mulher que é agredida, depois falaremos a respeito de um homem que é traído para tentar deixar as coisas um pouco mais exemplificadas. Uma mulher que é agredida, ela se separa do primeiro parceiro, considerando aqui que ela seja heterossexual, se envolva com um homem, ela se separa do primeiro parceiro porque era agredida fisicamente, o parceiro por vezes a agrediu de maneira séria, levou inclusive a situações de ter que ser hospitalizada. Ela conseguiu terminar esse relacionamento, se separou dessa pessoa e se envolveu com uma outra pessoa. E depois de algum tempo é envolvida com essa pessoa, foram morar juntos e ela novamente é agredida pelo novo parceiro. Digamos que, hipoteticamente, esse relacionamento foi mais curto do que o primeiro, ela já estava cansada de ter sido agredida no primeiro, tomou atitudes antes em relação ao relacionamento, optou por desistir, terminar esse relacionamento, se afastar dessa pessoa e passou um tempo sem se envolver com ninguém. Depois de um tempo, ela volta a se envolver com uma terceira pessoa. No início é tudo feliz, bonito, a pessoa é carinhosa. Depois de um tempo, se torna possessiva, ciumenta, agressiva, e ela percebe que está indo para vias de ocorrer o mesmo do que com os relacionamentos anteriores, e isso acabar em agressões físicas. Aí nós nos perguntamos, como pode? Será que essa pessoa ela é tão azarada que ela justamente acha sempre pessoas agressivas que vão agredi-la fisicamente? Ou será que ela procura esse tipo de relacionamento? Por incrível que pareça, e aqui é um pouco até estranho falar, mas de certo modo nós procuramos muitas vezes, e não que ela procure ser agredida. Mas o que ela procura? Muitas vezes o que acontece é que ela procura pessoas com características semelhantes. Por um lado, porque às vezes a própria configuração psíquica dela leva ela a isso. Por outro lado, porque nos é mais fácil aceitarmos o que temos familiaridade. Então aquilo com que já estamos acostumados, com o que já nos é familiar, é mais fácil de nós interagirmos e darmos conta. Então muitas vezes o que essa mulher procura, não é que ela procure um parceiro que a agride, mas ela, por exemplo, procura sempre parceiros extremamente carinhosos. Não estou falando aqui que uma pessoa carinhosa necessariamente vai ser agressiva, vai bater em outra, de modo algum. Mas essa pessoa ela procura sempre parceiros extremamente carinhosos, atenciosos. O que pode, lembrando não que vá, mas o que pode vir junto com esse carinho, com esse excesso de atenção, com essa dedicação exclusiva ao outro. Pode vir junto ciúmes excessivo, porque como a pessoa se dedica exclusivamente à outra, ela também espera da outra dedicação exclusiva em vários sentidos. Então a pessoa muitas vezes pode ter ciúme da própria família da outra, pode ter ciúme das amizades da outra pessoa. O que pode vir, novamente lembrando, não que vá acontecer isso, mas pode vir junto com esse pacote de ciúmes? A agressividade. Junto com a agressividade pode vir a agressão. Então essa mulher ela não procura um parceiro que bata nela, mas ela sempre procura, aqui lembrando, é uma hipótese, estamos apenas a título de esclarecimento, de exemplificação, ela procura sempre parceiros que sejam extremamente carinhosos e atenciosos com ela. Só que muitas vezes junto com essas características de extrema atenção, extremo carinho, vem a possessividade, vem a agressividade, o ciúme extremo e junto com tudo isso a agressão física. Então
ela acaba caindo em um padrão de repetição sem nem mesmo reconhecer isso. E aí fica aquela pergunta, nossa, mas ela se envolveu com 3 pessoas diferentes e como que as 3 eram agressivas com ela, como que as 3 deram o mesmo resultado? Eram 3 pessoas diferentes no sentido de sujeito, mas eram 3 pessoas muitas vezes com características semelhantes, que ela procurou, mas não que ela tenha procurado a característica de agressão. Ela procurou a característica de carinho, ela procurou a característica de atenção, só que junto com isso veio outras. E aí como que a gente quebra um padrão de repetição desse? Primeiramente reconhecendo o padrão de repetição, então tem que se buscar o que se repetiu além da agressão. A agressão é só o mais claro, o mais visível do padrão de repetição é a agressão física. Mas e quais são todas as outras características que entram em um padrão de repetição nesses relacionamentos? E aí, para exemplificar de um outro modo, para não ficar uma coisa sexista, também colocando só a mulher como uma possível vítima, vamos também pegar um exemplo de um homem. Então, um homem que vem para o consultório, por exemplo, de terapia e se queixa que é sempre traído em seus relacionamentos. Aqui, lembrando, é um exemplo que eu criei de cabeça há poucos minutos atrás, só mesmo para título de exemplificação. Um homem que vem ao consultório terapêutico e se queixa para o seu terapeuta que ele sempre é traído nos seus relacionamentos. Ele já teve 5 relacionamentos e os 5 terminaram porque a parceira dele estava o traindo. E aí o terapeuta vai solicitar a esse paciente, talvez, dependendo da abordagem, vai solicitar que ele conte a respeito desses relacionamentos, ou então vai deixar por conta do próprio paciente que ele vá falando, e ele vai trazendo as coisas da vida dele, vai trazendo a respeito desses relacionamentos. E aí ele começa a contar a respeito da primeira pessoa que traiu ele, que foi uma mulher que ele conheceu na balada, teve um contato com ela, pegou o número de telefone, conversaram depois. Ela estava com outro carinha, namorando com outra pessoa, mas depois que eles saíram algumas vezes, se encontraram, ela terminou com o outro e ficou com esse sujeito que agora está no consultório reclamando de ser traído, que é a sua queixa. Enfim, ele continua contando, conta como que houve a traição, porque não deu certo, e aí ele passa para o segundo relacionamento. Então, depois de ser traído, ele terminou com a pessoa, e aí ele conheceu uma pessoa muito bacana, nova, que começou a trabalhar na empresa dele, se relacionou com essa pessoa, conversou com ela, saíram para tomar um café juntos. Ela contou que o casamento dela estava meio mal, que ela não estava se sentindo muito feliz no relacionamento. Eles acabaram indo para um motel, transaram, saíram mais vezes. Ela terminou o casamento, se separou e ficou com ele. E ao longo da história acabaram tendo momentos felizes, mas em um determinado momento ele descobriu que ela estava o traindo também, assim como a primeira. E ele encerra o relacionamento e parte para a sua vida. Depois de algum tempo ele acaba se envolvendo com uma vizinha sua, enquanto o marido dela viaja, ela fica muito sozinha, eles acabam se encontrando, conversando, e ele se envolve sexualmente com ela. Depois de um tempo ela termina com o casamento, que não está sendo feliz, e decide morar junto com ele. Depois de um belo tempo juntos, ele chega em casa e pega ela com outro na sua cama. Quando o sujeito vai relatando esses relacionamentos, você começa a reconhecer um padrão de repetição. A primeira mulher namorava com uma outra pessoa e largou para ficar com ele. A segunda mulher era casada com uma pessoa, não estava feliz no casamento, traiu essa pessoa e ficou com ele. A terceira mulher, igualmente, era casada, já estava em um relacionamento, traiu a pessoa com quem ela estava, largou aquela pessoa para ficar com ele. Quando você começa a ver esse padrão de repetição, opa, pera lá, será que não é aqui a questão?
O fato de você sempre ser traído não pode ser porque você sempre se envolve com pessoas que já estão em um relacionamento anterior, que traem a pessoa original a qual estão para ficar com você e depois largam ela para permanecer com você. Será que esse padrão de repetição não diz alguma coisa? Se essa pessoa já traiu a que ela estava anterior para ficar com você, será que não aumenta um pouco mais a chance dela atrair você também com outra pessoa? Então você começa a reconhecer padrões de repetição. E muitas vezes não é que esse sujeito ele necessariamente procurou a mulher que era comprometida. Muitas vezes ele procurou outras características. Por exemplo, uma mulher que estava carente e que talvez deixasse uma brecha de uma acessibilidade mais fácil, sem tanto impedimento, sem tantas questões. Ele procurou outras características, mas que junto com essas características vem essa questão. Então muitas vezes justamente a mulher está carente porque ela já está em um relacionamento que não é feliz. Ela atrai o seu parceiro, com o qual ela não é feliz, com esse. Mas quando fica junto com ele, se não for feliz nesse relacionamento, talvez também traia. Então você começa a reconhecer padrões de repetição. E no caso da terapia, é por aí que se segue. Então o terapeuta ele vai tentar buscar esses padrões de repetição na vida do sujeito, seja qual for a queixa dele. Eu sempre entro em trabalhos quais eu não sou feliz. Bom, vamos ver então que tipo de trabalho que você sempre entra. Qual que é o padrão de repetição que a gente reconhece nesses trabalhos que você sempre se dispõe a fazer? Ou, eu comecei já 3 cursos, 3 faculdades e não concluí, não dei seguimento a nenhuma. Vamos ver quais são os tipos de faculdade que você começou. Comecei uma em História, não deu certo. Comecei uma em Psicologia, não deu certo. Comecei uma em Filosofia, não deu certo. Mas espera lá, sempre na área de humanas? Você nunca tentou fazer um curso, por exemplo, na área de exatas? Será que a área de humanas é para você? Então você reconhece padrões de repetição que muitas vezes podem ser o que leva o sujeito à sua queixa. Esses padrões de repetição são frequentes na nossa vida. Alguns são problemáticos, outros não. Então existem padrões de repetição que nós temos no nosso dia a dia que não nos afetam negativamente. Então eu sei que aquilo se repete na minha vida, mas isso me agrada, essa repetição não é um problema. Se é um problema, vamos tentar reconhecer qual é o padrão de repetição e ou entendê-lo e talvez aceitá-lo, ou então quebrar com esse padrão de repetição, quando são situações que nos geram desconforto, que nos geram sofrimento. Um pouco aí a respeito de mais uma temática. Essa temática é um pouco abrangente, apesar dela ser mais trabalhada na psicanálise. Então a psicanálise ela tem muito uma questão aí com reconhecer esses padrões de repetição, mas não que não possa ser trabalhado em outras abordagens. É isso, obrigado pela atenção de todos. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.